um questionamento é: mas está comigo só porque está com medo de perder patrimônio e uma perda financeira? Acabou o casamento, acabou a empresa? Vitor, aproveitando o teu conhecimento e a nossa parceria, queria que você me ajudasse a pensar em casais que eu estou recebendo e tem me chamado a atenção. Construíram um modelo de negócio juntos, mas é aquela coisa, um fica responsável pela parte técnica, né? É quem se dedica à profissão, e o outro, que também tem a mesma formação, mas fica com a parte administrativa. Né? Então só lida com as finanças e tal. E o casamento em crise. Né? O casamento em crise, só que essa questão, isso é um caso, mas eu poderia te citar outros, em que essa divisão, em que coloca a mão na massa e quem fica na parte administrativa e tem poder de decisão e tem poder financeiro, como fica nessa questão quando existe uma crise do casal? Em que ponto? Em que a pessoa que vai procurar para terapias, o questionamento dela é: casamento em crise, pense em se separar, mas pense em ficar. Fica comigo só pela questão financeira? Fica comigo porque vai ter muita perda de patrimônio? Acho que esse é um grande paradoxo aí, né, de casais que foram, digamos, passando pelo tempo sem refletir muito sobre o casamento e ao mesmo tempo a empresa foi crescendo, né? Então assim, cresceu uma frente e a outra talvez não foi tão cuidada ou mudou. Aí volta, que é o tema que inclusive nos une, né? Inclusive como linha de atuação, né? Que é a questão da responsabilidade, né? A responsabilidade pela relação. Qual é o meu papel? Como é que eu me posiciono neste espaço? E qual é a minha responsabilidade também por essa relação que eu tenho? Então, assim, a questão financeira, de carreira, afetiva, volta àquilo que você também traz, né? Que é do autoconhecimento e da negociação. Quando eu falo negociação, no sentido de, a partir de uma autorreflexão, qual é o caminho que eu quero fazer? E aí que a gente vem para o diálogo. Vamos usar o diálogo para expressar, né, como é que eu me vejo, o que futuro eu quero, como é que eu vejo isso que nós temos hoje e como é para você. Vamos escutar. Né? Então, muito do que você vem falando, né, das relações, da escuta, para ser base do diálogo. E antes, o autoconhecimento. Né? Você não fica só, né, uma sessão de queixas, mas assim, qual é o meu papel, quem eu sou, o que eu quero para hoje, o meu futuro, como é que eu vejo essas instâncias, né? Casamento, família, negócio, o que eu quero para mim e você, o que você quer para você? Acho que é essa delicadeza, né? Assim, a gente está falando de temas muito sensíveis e que marcam muito a vida de qualquer pessoa, né? Exato. E tem outro ponto que eu acho que é uma coisa importante também, qual é o impacto disso, né? E a influência do amor romântico. Então, falando um pouquinho da conjugalidade, quando mistura aí com empresa e finanças, um questionamento mas está comigo só porque está com medo de perder patrimônio e uma perda financeira? Sim, também isso faz parte. Sim. Né? Porque eu acho que as pessoas têm a tendência, a gente tem a tendência a romantizar um pouco a coisa. Essa questão financeira, econômica, essa questão, sim, ela impacta na decisão da separação e ela precisa ser dita. O casal precisa discutir isso, né? Não quer dizer que você tenha que se submeter a um casamento infeliz, se for o caso, por conta de uma questão patrimonial, mas isto impacta na sua decisão, né? E eu acho que isso também é importante enquanto trabalho preventivo, no seguinte aspecto: não dá para a gente ter receita de felicidade, nem receita de como ser um bom empresário. Mas existem coisas que talvez a gente tenha que começar a pensar enquanto está dando certo. E aí eu volto para aquela frase que a cliente trouxe, assim: Vitor,
você nos fez pensar naquilo que é essencial. O essencial que eu entendo, né, pelo trabalho que eu fiz com eles, é o que é o meu casamento, que casamento que eu quero, né? No que eles fizeram com você. O que é essa empresa? O que essa empresa representa para mim? Esse exercício é de muita maturidade, né? Demanda muita maturidade. Porque aí entra aquilo que é óbvio dizer, mas que as escolhas vão implicar em algumas renúncias. Não dá para você abarcar tudo, né? Ganhar todas as áreas. Então, implica em risco, né? Esse risco implica em possível perda. E aí entra, acho que um ponto importante, que é o que é que faz sentido para mim, né? Dentro do que eu estou hoje, do que eu criei, de onde, né, eu me situo hoje, eu me vejo hoje, e do futuro que eu quero ter, o que faz sentido para mim. E como também acho que entra algo relacional, quem é essa pessoa que é e foi, né, a minha parceira, o meu parceiro, né? Qual é a minha responsabilidade com esse meu parceiro, com essa minha parceira, por, né, o tempo que a gente construiu, pelo tempo que a gente esteve juntos e que a gente está juntos, e para o futuro que eu quero. Então, volto a dizer, né, acho que é um tema de muita coragem, de maturidade, mas de riscos. Isso. E é para isso que a gente trabalha, né? Exato. Sim. Uma pergunta para você. Acabou o casamento, acabou a empresa? Não. Fala mais sobre isso. Eu acho que tem não é fácil, obviamente que a empresa vai sentir, vai estar lá no clima, mas se for bem trabalhado, e aí volta a questão da clínica, né, assim, a pessoa se trabalha, né, nesse processo, que obviamente é de dor, é de luto, né, uma separação, né, uma ruptura, é algo de dor, de luto, mas também é algo, eu estou trazendo aqui como maturidade, né, adolescência. Então, assim, se a empresa, né, ela está dentro do que eu quero para o meu projeto de carreira, né, o trabalho que eu faço, seja a questão financeira, a questão profissional, está dentro daquilo que eu quero, e tem em comum acordo que existem espaços que cada um tem sem interferir no do outro, é possível, sim, né? E, obviamente, a gente está falando aí de demandas, né, psicológicas muito fortes, no sentido de como encontrar com a ex-esposa ou ex-esposo, como lidar com esses novos papéis, novas situações. E aí entra a questão da clínica, acho que é fundamental, né? Que é assim de você se elaborar o luto, elaborar a perda, e de maturidade, de entender que são relações, né? No caso, afetivas, amorosas, de casamento, de trabalho. Fácil não é, mas é possível. Fácil não é, mas é possível. É possível. É possível.